Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar da primeira causa de exclusão da ilicitude, o chamado estado de necessidade. O conceito de estado de necessidade vem previsto no artigo 24 do Código Penal. É uma norma que traz a conceituação de estado de necessidade. E eu acho muito legal porque, de certa forma, facilita muito a compreensão. Porque lá diz, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Aí você vai falar, nossa, que redação chata. Nós vamos traduzir essa redação para vocês. Vocês vão entender o que vem a ser o estado de necessidade. Mas o importante é terem em mente o conceito legal. Mas antes da gente adentrar a matéria, que já vai ter uma questão em seguida, eu quero chamar a atenção para o seguinte aspecto. Vou dar um exemplo de estado de necessidade. O exemplo clássico de um estado de necessidade é com relação ao barco que está afundando. E existe um colete salva-vidas e duas pessoas brigando por um único colete salva-vidas. Aí a pessoa mata a outra para poder ficar com o colete salva-vidas. Eu falo que o estado de necessidade, você não vai verificar a moralidade ou não. Poderia ser mulher e homem, poderia ser um homem e uma criança, mas eles estão num intuito só, de salvar a vida. Professor, mas que maldade o senhor falar isso. Não. Se você se enquadrar numa situação e no conceito, você não criou o perigo, e você está tentando salvar sua própria vida, um direito seu, o seu direito... mas do ponto de vista da moral, ele deveria dar o colete para a mulher, do ponto de vista da moral, ele deveria dar o colete para a criança. Não, não é assim. Do ponto de vista do direito penal, se ele não é nenhum funcionário público, um bombeiro ou capitão, alguma coisa, ele pode sim, para salvaguardar sim, de perigo a vida dele, ele pode sim alegar o estado de necessidade. Quem gosta da série Walking Dead, eu parei acho que só na segunda temporada, ainda tem muito para assistir. Mas no Walking Dead tem uma cena muito interessante, que dois sobreviventes vão até uma escola para achar medicamentos para uma criança que tinha recebido um disparo de arma de fogo. E lá eles conseguem o medicamento, só que os zumbis começam a correr em direção a eles. E aí o rapaz estava com a perna machucada, ele ia ser comido pelos zumbis. E ele só tinha uma munição em seu revólver. E ele utiliza aquela munição para matar o seu companheiro. Matando o seu companheiro, os zumbis foram e comeram o companheiro, e o que permitiu que ele pudesse sobreviver e pudesse seguir em frente. Poxa, professor, mas é terrível, isso é imoral. Isso não, ele praticou o ato dessa necessidade. Por quê? Para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Era direito próprio, cujo sacrifício era a única forma que ele poderia fazer para sobreviver. Então, é importante a gente ter isso em mente, ok? Prova de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Aquele que pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então ele dá o conceito do quê? De estado de necessidade. Então aqui ele comete crime? Não, ele não comete crime. Ele não comete crime porque
age amparado no estrito cumprimento do dever legal? Também não. Comete crime amparado na excludente punibilidade? Não. Não comete crime, pois age amparado pelo estado de necessidade. É isso. O estado de necessidade faz com que o fato não seja considerado crime. Então, a resposta é a letra D. Então, esse conceito do estado de necessidade, sempre vai haver um conflito. As duas pessoas estão certas. É um conflito que envolve duas pessoas, que envolve dois direitos, e ambos estão certos. Mas um vai ter que se sobrepor sobre o outro. Óbvio que o sacrifício tem que ser proporcional. Não pode haver um sacrifício desproporcional. Você não pode prevalecer o seu direito e o seu direito ser muito inferior ao direito que está sendo sacrificado. Não é isso. Nós estamos falando de um sacrifício para a preservação de um direito em detrimento de outro. Trata-se de um direito, uma faculdade do agente. Você pode ou não fazer uso do estado de necessidade. Se você estiver amparado e você quiser fazer uso disso, você pode muito bem fazer uso desse estado de necessidade. Vamos falar das teorias. A letrinha está pequena, eu sei, peço desculpas para vocês, mas eu sei que vocês têm um material aí. E eu sei também que no material vocês podem imprimir ele e acompanhar. Então, eu só peço desculpa porque eu tinha que fazer esse quadro para vocês, para que a gente pudesse fazer a diferenciação. Vamos lá. Teoria unitária. Segundo a teoria unitária, o bem jurídico, seja de igual ou de valor inferior ao bem jurídico preservado, estaria em estado de necessidade. Ou seja, se o conflito de bens for entre bens jurídicos de valores, o que está sendo preservado é de valor, vamos dizer assim, mais importante do que o que está sendo em detrimento, ou havendo razoabilidade, nós estaríamos falando do estado de necessidade. Segunda teoria, a teoria diferenciadora. Para falar assim, estado de necessidade justificante, é somente os bens de maior importância. Por exemplo, a vida em detrimento da integridade física. Então, não há de se falar, por exemplo, que preserva-se a integridade física em detrimento da vida. Não. Aqui sempre só pode se falar em estado de necessidade se vai preservar o bem jurídico mais importante. Estado de necessidade desculpante é quando o sujeito protege um bem jurídico inferior, mas ele diz, olha, eu agi porque qualquer um agiria da mesma forma. Professor, dê um exemplo. Tá, eu vou usar um desculpante. Você vai e de certa forma, você causa uma lesão na pessoa para salvar seu cachorro. A pessoa está lá agredindo o seu cachorro, você vai lá, causa lesão nessa pessoa para você proteger um patrimônio que é o seu cachorro. Então, nós estamos em estado de necessidade. Qual é o estado de necessidade? O cachorro poderia dar uma legítima defesa ao patrimônio. Então, vamos pegar uma outra situação melhor. Você vai ver que o seu cachorro, você está passeando com o seu cachorro, e você vê que ele está prestes a ser atropelado. Aí você, de alguma forma, você vai salvar o seu cachorro diante de alguma situação que você vai ferir uma outra pessoa. Então, percebam que os valores entre a vida de um cachorro e a vida de um ser humano, a integridade física de um ser humano, a integridade é maior. Ah, professor, eu amo meu cachorro. Sim, não, eu estou falando do ponto de vista racional. Então, nesse ponto, nós estamos falando de estado de necessidade exculpante. A teoria da equidade diz o seguinte, seria a adoção dos dois, da necessidade justificante e exculpante. E temos a teoria da escola positiva, que diz o seguinte, que pela manutenção da ilicitude, prega pela manutenção da ilicitude. Isto é,
o sujeito que agiu em estado de necessidade é punido, mas é considerado fato criminoso, mas será impune porque não houve perigo social. Então, tá, eu tenho que falar dessa teoria, né? Qual que é adotada pelo Brasil em regra? É a teoria unitária, tá? É a teoria unitária que é adotada no Brasil. Mas, professor, então, estado de necessidade pode ser entre bens de valores diferentes, desde que haja uma proporcionalidade. Então eu posso salvaguardar a minha integridade física em detrimento da vida de alguém? Sim, desde que haja proporcionalidade. O excesso, você é punido pelo excesso. Professor, então vamos supor que eu posso perder um braço e, de repente, eu teria que matar uma pessoa para não perder um braço. Pode-se falar assim, estágio de necessidade, sim. Eu entendo que há uma proporcionalidade, sim. Você não é obrigado a perder um braço para uma pessoa. Por isso que eu falo, estado de necessidade não é uma medida para se aferir do ponto de vista moral. Quais são os elementos? Fala-se, só pode alegar esta necessidade para salvar de perigo atual, aquele perigo que está acontecendo. Professor, e o perigo iminente? Se você olhar a redação do artigo 24, lá só traz o conceito só traz a expressão perigo atual. Não traz a expressão perigo iminente. Não traz essa expressão. Aí você vai falar assim, poxa, professor, não traz a expressão perigo iminente? Não, não traz a expressão perigo iminente. Apesar de não trazer a expressão perigo iminente, a doutrina majoritária diz que se você estiver em perigo iminente, ou seja, está prestes a acontecer, você pode sim alegar estado de necessidade. Perigo não provocado voluntariamente pelo agente. Isto é, você não pode alegar estado de necessidade se você provocar o perigo. Exemplo, você está num cinema, você bota fogo no cinema e aí você quer alegar estado de necessidade para salvar sua própria vida. Não. Quem provoca o perigo não pode alegar o estado de necessidade. Existe uma questão doutrinária, uma divergência com relação a quem provocar o perigo culposamente. Porque dolosamente, tranquilo, eu vou lá, dolosamente provoco um incêndio, ou eu provoco uma situação em que, que eu me vejo na necessidade de me sobrepor sobre alguém. Se eu provoquei o perigo dolosamente, eu não posso alegar estado de necessidade. Agora, contudo, todavia, se eu alegar, vamos lá, e se eu provocar o perigo culposamente? Estou dentro do cinema, fumando um cigarro, tal, não pode, a lanterninha vem, eu jogo bem rápido. O cigarro ele começa a pegar fogo, e aí eu começo a bater nas pessoas para eu sair primeiro no cinema. Eu posso alegar o estado de necessidade? Então, aí é uma discussão, aí eu digo para vocês que está pendendo para o lado de não poder alegar o estado de necessidade. C. Ameaça a direito próprio, isto é, o estado de necessidade próprio. Se a ameaça é um direito seu, uma coisa, a vida, a integridade física, você poderá sim alegar estado de necessidade. Professor, eu já ouvi falar de você roubar para matar a fome. Isso é estado de necessidade? Sim, é estado de necessidade. Eu furtar para matar a fome? Sim, se for provado que você não tinha outro meio de poder ter um alimento, aí você pode muito bem alegar o estado de necessidade. Gente, depende do caso concreto, tá? Depende dos antecedentes da pessoa. Então, não é assim, automático. É muito comum eu, por exemplo, fazer audiências de custódia, e lá na audiência de custódia o sujeito fala, eu pratiquei porque eu estou desempregado. Pratiquei o crime porque eu estou desempregado.
Tudo bem, você está desempregado, mas existem outros meios de você poder, de certa forma, pedir dinheiro na rua, alguma coisa nesse sentido. Não ao ponto de pegar e sair praticando crimes. Então, tem que ser uma coisa muito, mas muito clara da ameaça do direito. Outro requisito. Aqueles que têm o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Se é justo ou injusto, aí não entra uma discussão ferrenha. Mas o policial não pode alegar estado de necessidade. Vamos supor, você está lá no exercício da profissão, o policial está lá salvando as vidas das pessoas, o prédio está caindo, e aí sobra uma vaga. E tem uma pessoa e o policial. O policial não pode dar um soco na pessoa e subir na última vaga, ele tem que morrer. Então, deixa a pessoa, salva a pessoa e morre no lugar da pessoa. É assim que a lei diz. Trata-se de inevitabilidade do perigo de outro modo, ou seja, não tem como você evitar, você tem que fazer dessa forma. O estado de necessidade faz com que você cometa o fato típico, porque não tem como você evitar, é o único caminho e tem que haver proporcionalidade. Professor, e se houver desproporcionalidade? Você responde pelo excesso. Dependendo do caso, você responde pela pena do crime, mas com uma diminuição de pena. Quais são as espécies de estado de necessidade? Nós temos o estado de necessidade justificante, isto é, o bem sacrificado é de valor igual ou inferior ao preservado. É o estado de necessidade normal. E existe o estado de necessidade desculpante, cujo o bem sacrificado é de valor superior, ou seja, você direciona a sua conduta em um bem aonde você vai sacrificar. Então, vamos imaginar, você vai salvar o seu patrimônio em detrimento da vida de alguém. Nessa situação, a gente fala assim, estado de necessidade desculpante. Aqui pode se afastar a culpabilidade. Percebam, não vai configurar o estado de necessidade do artigo 24, mas pode configurar a excludente da ilicitude, que é a inexigibilidade de conduta diversa. O estado de necessidade pode ser próprio, ou seja, você alegar estado de necessidade para salvar patrimônio, bem seu, enfim, direito seu, ou de terceiro. A doutrina fala que para você agir em estado de necessidade de terceiro, para um terceiro intervir numa situação, só quando houver vida em jogo, quando houver aí uma disputa de vida, você vai intervir sempre no estado de necessidade de alguém para preservar a vida de alguém. O estado de necessidade agressivo é aquele em que a pessoa, o agente para preservar o bem jurídico, ele vai contra o bem jurídico de inocente. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você necessariamente tem que, para salvaguardar uma determinada... Vamos imaginar que você está num... Pegar um exemplo vamos pegar um exemplo do barco. Então, vamos pegar o exemplo do barco. Você está lá disputando o último colete salva-vidas. Para isso, você pega um objeto para poder atingir a pessoa. Esse objeto é de uma terceira pessoa. Então, você está utilizando-se de um bem de um terceiro para poder o quê? Garantir o seu estado de necessidade. Garantir que você faça uso desse estado de necessidade. Então, você vai sempre atingir um objeto de alguém que não tem nada a ver com a situação. Por exemplo, você está brigando pelo salva-vidas, você empurra alguém que não tem nada a ver com a situação para atrapalhar a outra pessoa para você pegar esse salva-vidas. Perceba, você praticou uma lesão corporal numa pessoa que não tinha nada a ver com a situação, ela já estava inclusive com colete,
para você poder salvaguardar a sua vida. E o defensivo é quando você pratica o estado de necessidade. Eu vou dar um exemplo de estado de necessidade agressivo, é quando o sujeito, quando o Corinthians foi campeão do mundo, né? O Corinthians, os corintianos foram para as ruas e um determinado torcedor, dentro de um carro, começou a desentender com um grupo de torcedores do Corinthians. A torcida foi começar a quebrar o carro do sujeito para pegar o sujeito, para dar uma surra no sujeito, e o sujeito estava atropelando todo mundo para salvaguardar a vida dele. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com a situação, mas era a única forma necessária para ele poder salvaguardar a vida. Por isso, estado de necessidade de terceiro. Agressivo, desculpa. O defensivo é quando você pratica contra a pessoa que você está disputando, né? Então, nesse caso, fala-se em estado de necessidade defensivo. Quando se fala em estado de necessidade real, é aquilo que realmente é uma situação real, clara, onde você está alegando estado de necessidade. O putativo é quando você imagina que você está em estado de necessidade, mas você não está. É um sujeito que erra com relação às circunstâncias ou à interpretação da lei. É um estado de necessidade imaginário, derivado do erro de tipo ou de erro de proibição. Por exemplo, a situação do sujeito estar num barco, ele começa a ver o temporal se formar, ele acha que o barco vai virar, ele acha que não tem salva-vidas suficiente, ele vai agredir a pessoa e pega o primeiro salva-vidas que ele encontra, o colete salva-vidas. Neste caso, não tinha colete para todo mundo, não era bem assim como ele imaginava, era só uma marolinha. Nessa situação, trata-se de um estado de necessidade putativo. É possível estado de necessidade recíproco? Sim, é possível. Ambos alegarem estado de necessidade um contra o outro, é perfeitamente possível. É perfeito, sem nenhum problema. Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês de estado de necessidade. Deixo aí nosso momento motivacional. Errar ontem, aprender hoje e superar amanhã. Eu acho que esses são os caminhos mais importantes que a gente tem que ter na vida. O errar já passou. Hoje nós aprendemos e amanhã nós superamos. Uma etapa de cada vez, mas não persistir no erro, mas sempre aprender e superar, aprender e superar. Errou uma questão na prova? Aprenda hoje e amanhã você supera. Sempre buscando superação. Não apontando, eu não dou certo por conta disso, daquilo. Não tem nada a ver. Sempre busque a superação. Tá certo? Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. Clique like.